Alô, você, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso portal e nós hoje vamos começar esse nosso curso chamando Julgando Itens. O nome dele, Julgando Itens, você está vendo aí na própria imagem o sinal de like e o sinal de dislike. Ou seja, nós faremos aqui alguma coisa semelhante à banca CESP. Então, se você é uma pessoa que sabe que o concurso para o qual você se prepara, ainda que o edital não esteja lançado, costume ser um concurso feito pela banca CESP, eu acho que é uma boa pedida você seguir. Então, o negócio é o seguinte, nós temos aqui um texto, que eu chamei de texto 1. Sobre esse texto 1, eu fiz 15 itens. Esses 15 itens é para você julgar certo e errado. E após cada um deles, eu vou aproveitar o ensejo e aqui para o quadro e fazer uma revisão teórico-gramatical que serve de apoio. Então, eu peço a vocês que façam o seguinte. Primeiramente, antes de mais nada, se você ainda não fez isso, você vai baixar o PDF que vem aí associado ao curso, tá bom? Baixado esse PDF, você tem onde ler, onde marcar, onde grifar, e quero também que você providencie alguma coisa para você fazer anotações. Ou seja, pode ser um caderno, pode ser um fichário, pode ser um documento de Word. Eu, inclusive, sugeriria fichas. Porque como o item 1 é de um assunto, o item 2 é de um outro assunto, eu acredito que você poderia separar por temas, que aí quando nós lançarmos o texto 2, ou o texto 3, e por aí vai, você... o primeiro item é sobre crase. Aí o segundo item do outro bloco também é sobre crase. Você vai juntando e vai fazendo o seu conteúdo. Mas isso é a seu critério, porque cada um sabe de si. Bom, cada aula deste nosso curso terá duração de 20 minutos. Eu faço 20 minutos, que é para você poder ver na hora do seu almoço, poder ver no final do dia, quando você chega à sua casa, sem necessariamente ficar horas na frente do computador. Se você quiser ver 2, 3 blocos, aí é o seu organismo, aí é o seu ritmo, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos colocar 20 minutos aí na sua tela. Olha lá, começando então o nosso curso. Vai lá. Muito bem, gente. O nosso texto 1, ele diz o seguinte: entre todos os fatores técnicos da mobilidade, um papel particularmente importante foi desempenhado pelo transporte da informação, o tipo de comunicação que envolve o movimento de corpos físicos ou só o faz secundária e marginalmente. Vem cá. Esse texto foi um texto escrito num parágrafo só. Eu peguei esse texto de uma prova da banca CESP do ano de 2020, mas as questões que nós vamos fazer não são as questões que o CESP fez. Inclusive, se você quiser, é só você digitar no Google o início desse texto que você vai encontrar a prova. Foi uma prova do CESP de 2020. Porque eu quero pegar o estilo com questões inéditas, porque questões que você já está vendo rolando aí pela internet, você já sabe como fazer. Tá bom? Muito bem. Então, desta primeira frase, olha só o que foi que eu pedi no primeiro item. Olha lá. Na linha 1, caso fosse suprimida a vírgula após a palavra mobilidade, seriam mantidos o sentido original e a correção gramatical do período. Você que já fez concurso do CESP, ou você que está estudando, esperando o seu concurso, você já viu uma questão como essa. A questão é inédita, mas a maneira de formulação eu imitei a banca CESP. Então, nós vamos combinar o seguinte: toda vez que eu ler uma questão, eu vou pedir que você coloque a questão na tela, coloque na sua tela. Que você amplie a tela, veja em tela cheia, dê uma pausa e só aperte o play quando você tiver sido capaz de resolver a questão. Porque se você deixar o vídeo correr, você vai ter a aula e você não vai dar a você mesmo a oportunidade. Eu até sugiro uma coisa. Se você puder parar esse vídeo agora, imprimir o seu documento de Word e resolver como se fosse um simulado, melhor. Porque aí você já teria tudo pronto, você só ouviria e participaria das anotações teóricas.
Se você não fez isso, faça agora. Questão na tela, amplie, pause e resolva. Muito bem, gente. A linha 1 disse o seguinte: entre todos os fatores técnicos da mobilidade, vírgula, um papel particularmente importante foi desempenhado pelo transporte da informação. A questão número 1, eu estou dizendo aí que se você tirar essa vírgula depois de mobilidade, você vai manter o sentido e você vai manter a correção gramatical. O CESP faz muito isso. Tá? Todas as vezes que você estiver analisando alguma coisa, todas não, mas a maioria das vezes, eles vão propor uma mudança e em cima dessa mudança, eles querem que você avalie se essa mudança manteve o sentido e a correção. Às vezes, o sentido não muda, mas a correção estando errada, o item está errado. Então, eu sugiro sempre que você olhe primeiro a correção. Se a correção estiver correta, se a mudança não tiver ocasionado incorreção, você não precisa nem de olhar o sentido. Mas caso você ache que esteja tudo ok com a correção, ou que você não tenha percebido, aí sim, você apela para o sentido. Todas as vezes que você tiver um item errado, olha aí na tela, a tela vai ficar vermelha, está vendo que o fundo é azul. Mas estando errado, o fundo vai ficar vermelho. E estando certo, o fundo vai ficar verde. Então, antes de dar a explicação, olha aí na tela, você já fez a questão. Você acha que essa palavra, essa vírgula, caso seja tirada, vai manter o sentido e vai manter a correção? Atenção, não. Então, você acertou a questão, caso você tenha julgado a questão como incorreta. Então, o item que nós vamos trabalhar em cima dessa questão é o item associado à pontuação. A banca CESP, o assunto que o CESP mais cobra, sem dúvida nenhuma, é pontuação. E, na verdade, pontuação é alguma coisa que tem a ver com a ordem direta da frase. Toda frase tem uma ordem esperada. É o que a gente chama de coesão. Quando você abre o edital da banca CESP, você vê assim, coesão e coerência. E aí você fica sem saber o que é isso, ou como é que se cobra isso aí. Então, saiba que a ordem é um dos fatores de coesão. Você não diz, por exemplo, que menino no subiu o telhado. Você fala que o menino subiu no telhado. Você não fala menino é o menino. Você já internalizou na sua gramática natural que a gente coloca primeiro o sujeito, o primeiro artigo e depois o substantivo. Você costuma falar muito mais que é uma questão fácil do que dizer que é uma fácil questão. Você primeiro coloca o substantivo para depois você colocar o adjetivo, não é assim? E na ordem sintática da pontuação, teoricamente, o primeiro item da oração é o sujeito. E esse sujeito vai determinar a concordância do verbo. Aliás, existem frases que ficam nisso. Por exemplo, as pessoas saíram, ponto final. Por exemplo, o verão começou, ponto final. Mas às vezes o verbo precisa de um complemento. Ela recebeu o quê? Um presente. Então, os outros termos que forem necessários, não importa como eles chamam, eles vêm depois do verbo. Quando eu falo não importa como eles chamam, é porque um outro termo pode ser um objeto direto, como eu falei. Pode ser assim, todos precisam de carinho. Esse de carinho tem a preposição de, é um objeto indireto. Por exemplo, as pessoas estão nervosas. A palavra nervosas que caracteriza o sujeito se chama predicativo do sujeito. Quando eu falo, tudo ocorreu ao meio-dia. Ao meio-dia é uma expressão que indica tempo, se chama adjunto adverbial. Você tem que saber isso? Não, você não tem que saber isso. Se o seu objetivo é aprender a pontuar, para uso, você não precisa saber disso. Se o seu objetivo é fazer uma questão da banca CESP, o CESP não pergunta classificação sintática com nome. Esse termo é um complemento nominal. Aqui é um objeto indireto. Não. Se a sua intenção é fazer um concurso da banca CESP, você não tem que saber nomenclatura.
Ok? Bom, mas se eu estou colocando isso, é para te dizer que nesta ordem teve pausa ou não, respirou você ou não. O que é isso, professor? Respirou? A gente aprende isso. A gente aprende na escola que todas as vezes que a gente respira, coloca uma vírgula. E se a respiração demorar muito, aí é ponto final. E você sabe que isso é uma picaretagem, né? Pontuação tem a ver com pausa, sim. A pausa que você fala, que você faz na linguagem oral, ela tenta ser reproduzida no mecanismo de pontuação. Mas não quer dizer que se você respirou, tem que colocar vírgula, e se você não respirou, não tem. Então, se eu tiver uma frase que diga assim, os concorrentes ao cargo de gerente do hotel farão exame médico em abril. Você viu uma frase como essa, ó. Os concorrentes ao cargo de gerente do hotel farão exame médico em abril. Qual é o verbo que você tem ali? Isso, meu amigo, farão, do verbo fazer. É um verbo fazer no plural. No singular seria o quê? Fará. Por que que é farão? Porque o sujeito é plural. A palavra principal, sem dúvida, são os concorrentes. Eles farão. Mas o sujeito inteiro é isso que eu estou colocando aqui no colchete. Ó. Eu poderia trocar tudo isso que eu coloquei no colchete por eles. Eles concorrerão ou eles farão exame. Então, se isso é o sujeito, isso é o verbo, não pode ter uma vírgula aqui. Agora, eles farão o quê? Exame médico. Isso completa o verbo. Então, isso aqui é o complemento verbal. E eles farão exame quando? Em abril. E isso que indica tempo é o que a gramática chama de adjunto adverbial, que no CESP você não precisa saber o que é. Então, quando eu tenho sujeito, verbo e outros termos, nesta ordem, eu tenho a ordem direta. E se a ordem é direta, eu não tenho que colocar a vírgula. Então, até aí é a primeira informação. Vai lá na tela. Na nossa questão de número 1, o verbo é foi. Está vendo? Na linha 1, ó. Foi de foi determinado. Está vendo aí? Então, quem é que foi determinado? Um papel. Então, o sujeito, você que baixou o arquivo aí, escreva abaixo de um papel importante, sujeito. Esse termo, entre todos os fatores técnicos da mobilidade, não é o sujeito. Ele foi um termo colocado antes do sujeito. E aí, nós vamos falar de uma coisa que se chama termo deslocado. O que significa deslocado? Literalmente, deslocado significa fora do lugar, né? Porque o lugar inicial da frase, ou o primeiro lugar da frase, ele deve ser ocupado pelo sujeito. O termo deslocado é aquele termo que você vê colocado antes do sujeito. Então, todo termo anteposto ao sujeito é um termo deslocado. Esse é, na verdade, o primeiro papel da vírgula. Então, quando eu digo assim, ontem o time venceu o campeonato. Quando eu tenho essa frase, ontem o time venceu o campeonato, eu tenho aqui o verbo vencer, que é um verbo que está no singular, não é plural. O plural seria o quê? Venceram, né? E ele é singular, porque o sujeito é singular, é o time. Foi o time que venceu. O que aconteceu? Antes do sujeito apareceu a palavra ontem. Essa palavra ontem, ela é um termo deslocado. Por que ela é deslocada? Porque ela está colocada antes do sujeito. Esse, meu amigo, é o primeiro papel da vírgula. Então, um termo deslocado, ele aparece isolado
por uma vírgula. Ok? Não interessa se você sabe, isso aqui chama de juntas verbial de tempo. Chama, tá? Qualquer termo que eu coloque antes do sujeito, você que precisa de saber pontuação só para escrever, saiba que você começou uma frase que não é com sujeito, não importa como é que chama, coloca a vírgula lá. Tá? Então, se a gente fala assim, durante o período de internação, o paciente ficou um mês no CTI. Então, durante o período de internação, o paciente ficou um mês no CTI. O que é o verbo que nós temos ali? Ficou. É um verbo que está no singular. Não é plural. O plural seria ficaram. Ele é singular porque o sujeito é singular. O sujeito é o paciente. Foi o paciente que ficou. Essa frase também não está na ordem direta. Por quê? Porque eu comecei com essa expressão, que é uma expressão que foi colocada antes do sujeito, portanto, é um termo deslocado. Pelo que eu disse a vocês, todo termo deslocado é separado por uma vírgula. Então, guardem isso. Na hora de escrever, não coloquem... Eu estou falando isso, gente, porque como eu corrijo redação de vestibular, concurso não, mas vestibular sim, eu percebo que as pessoas, talvez até naquela esperança de encher linguiça ou de ocupar um papel, né, na sua extensão maior e preencher as linhas, dificilmente uma pessoa começa uma frase com sujeito. Então, cuidado, porque se você começou com esse enchedor de linguiça, coloque lá a vírgula. Então, a vírgula serve para isolar termos deslocados. Vai lá na tela. Então, entre todos os fatores técnicos da mobilidade, vírgula, coloque aí abaixo, termo, grifem, esse termo já está grifado, né? Puxe uma setinha e coloque aí, ó, termo deslocado. Então, ele é um termo deslocado porque ele está colocado antes do sujeito. Ok? Bom, então tá certo. Só que eles estão colocando de tirar essa vírgula e manter o sentido. Gente, com a vírgula ou sem a vírgula, o sentido não muda. Hoje, vírgula, as pessoas estudam mais. Com vírgula ou sem vírgula, não vai mudar o sentido. Você não vai deixar de entender o que você tinha entendido antes. Mas a correção gramatical depende. Então, quando a gente tem o tal do termo deslocado, esse termo que é colocado antes do sujeito, tá? Então, ele é isolado por vírgula. Ok? Só que aí vem uma coisa que o CESP gosta muito. Algumas vezes a vírgula é facultativa. Então, quando eu tenho uma vírgula facultativa, se eu coloco ou se eu não coloco, colocando está certo, não colocando está certo também. Então, aí, eu tirando a vírgula facultativa, eu não mudo nem o sentido e nem a correção. Mas quando a vírgula é obrigatória, se ela é obrigatória e eu tiro, muda o sentido. Não muda o sentido, não. Prejudica a correção. Olha aí na tela. Esse termo aí, entre todos os fatores técnicos da mobilidade, circule essa vírgula e coloca assim, obrigatória. Então, o que determina é o tamanho. Então, a vírgula é facultativa para isolar pequenos termos. O exemplo que eu te dei agora há pouco foi um exemplo que tinha a palavra hoje. Uma palavra só. Por exemplo, de manhã, o aluno vai à aula. Qual é o sujeito dessa frase? O aluno.
Ok? O que é o termo deslocado? De manhã, que foi colocado antes do sujeito. Essa vírgula é facultativa porque de manhã tem duas palavrinhas. Agora, a vírgula, ela vai ser obrigatória, ao contrário, não quando o termo for um pequeno termo, mas a vírgula vai ser obrigatória para isolar termos de grande extensão. Tá? Para isolar termos de grande extensão. E aí vai depender da banca, porque vai depender do autor. Os autores todos são consenso que um termo de 6 palavras é grande, que um termo de 5 palavras é grande. Olha aí na tela. Olha o que é que nós temos. Entre todos os fatores técnicos da mobilidade, tem 7 palavras. O termo é extenso. Mas para o CESP, é quando ele tem 4 ou mais palavras. Então, se eu disser assim, ao longo da vida, as pessoas amadurecem. Então, quando eu falo que ao longo da vida as pessoas amadurecem, isso aqui é o verbo, que está no plural, não está escrito amadurece. E ele está no plural porque o sujeito é plural, as pessoas. Isso quer dizer que ao longo da vida é o termo anteposto. Só que essa vírgula é obrigatória, porque aqui tem 1, 2, 3, 4 palavras. Então, se você encontra assim, a vírgula após a palavra amanhã, caso seja suprimida, mantém o sentido? Sim. E a correção gramatical? Sim, porque ela é facultativa. A vírgula após a palavra vida, caso seja retirada, mantém o sentido? Sim. Mas mantém a correção gramatical? Não, porque ela é obrigatória. Então, o objetivo dessa nossa primeira questão foi mostrar isso. Então, vejam lá. Já que nós temos um termo anteposto ao sujeito grande, essa vírgula, se for tirada, ela prejudica a correção gramatical. Então, julgue para a questão número 1, incorreto. Beleza, meu amigo? Daqui a pouco, então, no segundo bloco, nós vamos começar pela questão de número 2. Até já.